Olá, boa noite. Vamos nessa, 7h30. Satisfação enorme estar novamente por aqui. Eu acho que a gente já pode começar. O pessoal vai chegando. Alegria de estar na metade do programa, né? Hoje nós vamos ver, né, tentar apresentar um ponto que para mim eu acho que é bem importante, que é fazer algumas reflexões e algumas análises, vamos dizer assim, sobre dobra. E hoje eu vou me permitir passar, né, ou ficar focado, né, nessas questões ligadas ao do códex ou do códice ou do livro, do formato que nós o conhecemos, porque é um formato que vai surgir, né, ou de um jeito mais consolidado, pelo menos entre o século III e o século V, e está até hoje, né? Então ele é o por onde nós nos formamos e somos formatados também por ele, né? O efeito da forma sobre nós. E é o formato, né, material, vamos pensar dessa forma, né, desse jeito, né? O modelo, né, material que vai ser e vai fazer parte, vai absorver, né, e vai tragar para si toda uma representação simbólica sobre cultura, sobre erudição, sobre conhecimento, né, sobre a busca de conhecimento, enfim, várias dessas representações simbólicas ou desses elementos, né, essas configurações simbólicas está atrelada a esse objeto, né? E hoje vamos pensar nessa questão da forma, porque eu acho que a gente consegue ir consolidando certas etapas, né? Estamos aqui na aula 5, vamos fechar essa questão da dobra. Nós viemos, né, articulando como um certo gesto, né, de escrita, né, um certo gesto, né, ou certas outras configurações de materiais, né, que existiam, vamos dizer assim, e continuarão existindo alguns no Ocidente até então, e que vão retornar depois, século XX, né? Mas do século V até o século XX é esse molde. Então, dar conta desse ponto, né, sobre materialidade, por assim dizer, eu acho bem essencial, tá? Então vamos lá. Esse é o curso Boys e-Books, coordenação e mediação por mim, Felipe Volner, produção de Thalita Medeiros. Esse curso ele foi aprovado, né, pela Lei Aldir Blanc. Ele só é possível, né, através desse incentivo da Lei Aldir Blanc, e ele foi aprovado pela essa proposta edital de formação e pesquisa do LabPF. Vamos lá. Queria dizer que esse encontro, Eva, foi a lei foi um respiro necessário, assim, para muita gente. Uma classe se mobilizou bastante, e tanto para conseguir e quanto para poder arejar certas coisas, né, com ele, a conquistar, né? Então, uma boa parte dessas minhas reflexões vão sair, né, desse livro, e tem um material dele no nosso drive já tá por lá. Eu achei, quando esse livro chegou na minha mão, né, quando eu tive a oportunidade de lê-lo, eu achei ele super potente, né, muito interessante, muito fundamental para mim. Então é por isso que eu faço questão. Claro, nas apresentações, de modo geral, também tem outros autores, pensadores e pensadoras também orbitando, né? Mas tem alguns livros que são pontos gravitacionais, vamos dizer assim, e é o que eu venho tentando estar modulando, né, até agora. Então vamos lá. Então, na aula passada nós estávamos no século V, né?
Então vamos pensar num nosso ponto de viragem, né? Fizemos reflexões sobre tabuletas, sobre rolo, né? E esse formato do códex, do códice, ou do formato livro, vou agora chamá-lo de livro, né? Como é o que, porque absorveu e é assim que nós nos entendemos, né? Então esse livro, né, como nós propriamente o conhecemos, ele de modo sólido, vamos dizer assim, mais ou menos desse período, apesar de nós também termos visto que o Marcial, né, já falava do códice, tem toda uma relação ligada à popularização do cristianismo, né? Se eu não me engano, na história da leitura do Mangel, ele vai também citar um episódio com Júlio César. Júlio César pega uma folha, né, e em vez de enrolar a folha como mensagem militar, ele dobra ela em 4, né, e já despacha ele, ou seja, já dobrando, né, nesse formatinho que vai se consolidar e vai ser o eixo fundamental para a gente hoje. Então vamos lá. Então o nosso ponto de viragem é o seguinte: nosso ano, o ano é 412 depois de Cristo. E para alguns é o ano que vai marcar simbolicamente o fim ou dessa cronologia do mundo antigo. Alguns outros vão dizer que vai ser a queda lá na frente um pouquinho de Roma, mas tem alguém que acha essa data simbólica e vamos entender por quê. Naquele ano, na famosa cidade de Alexandria, em sua prestigiosa academia, por onde já havia passado muitos pensadores, de Ptolomeu a Euclides, e mais recentemente o fundador do neoplatonismo, Plotino, que iria influenciar tanto o pensamento cristão, islâmico, judaico e todo um pensamento, vamos dizer assim, do que naquele momento agora se moldou como um pensamento pagão, né? E várias influências sobre outras doutrinas heterodoxas e heréticas do cristianismo. Existia em Alexandria, nesse momento, uma prodigiosa filósofa, astrônoma, pensadora, matemática, que ocupava a cadeira justamente de Plotino, que é a Hipátia de Alexandria, conhecida pela sua dedicação e por toda uma determinação, uma obsessão por demonstrações lógicas, né? Então eram tempos tumultuados aqueles. O império já estava dividido em dois, Oriente e Ocidente, e este último já estava em farrapos. Contava-se que em 362, empenhado em reviver o paganismo, o imperador Juliano enviou um emissário a Delfos para consultar a pitonisa, porque ele queria saber dos deuses se ele deveria restaurar o templo de Apolo, que era naquela cidade. A resposta foi ouvida no fundo da gruta sagrada, entre vapores de louros queimados. Soou um gemido de agonia que dizia: por terra ruiu a gloriosa morada, e as fontes de águas estão secas. Nada resta para o Deus, nem telhado e nem abrigo. E em sua mão os louros do profeta não vicejam mais. Volte e diga ao imperador que os deuses não estão mais aqui. Nem louros proféticos, nem fonte falante, Apolo é mortal. Pois bem, então desde 380, o império também já tinha uma nova religião, uma religião oficial, que era o cristianismo. E por aqueles anos em Alexandria já havia se intensificado distúrbios, surtos de violência entre cristãos e pagãos, tornando a cidade bastante perigosa e propensa para levantes. Ela, Hipátia, sabia que desde antes de Platão, o que nós vamos chamar de pré-socráticos, né, os filósofos gregos, os pensadores gregos, já haviam e já tentavam explicar o mundo sem recorrer a mitos. Que nem todas as coisas estavam prenhas de deuses, que existia uma ordem na natureza, uma lógica no mundo, uma razão em que esse logos era possível acessar, descobrir, através de um pensamento coerente, de um modo de pensar coerente. Era possível explicá-lo, deduzi-lo, se fazer
entendido e poder também comunicar todas as descobertas. Então, nesse mundo pré-socrático, nesses pensadores, já começou uma laicização sobre as explicações do mundo. É onde agora a natureza, que ela pode ser feita, composta, né, não mais por divindades, mas por água, por terra, por fogo, por ar, e que se combinam, enfim. Elas criavam as coisas e servia como base para o pensamento filosófico e que mais adiante será o pensamento moderno científico. Então, porque eu estou querendo colocar esse nosso preâmbulo, né? Porque, enfim, sobre essa ênfase no pensamento grego, vamos dizer assim, né? Não só necessariamente não é uma questão só de eurocentrismo, mas nós somos moldados dessa forma, né? Essa cultura, né, que nós vamos herdar, né? Esse modo de pensar, né, que vai se acomodar, e é isso que nós vamos ver, né? Vai se acomodar, né, a essa estrutura, né, com esse suporte do livro, né? Ela já existia e ela encontrou como se fosse um molde, um aparato, né, muito conveniente para se expressar, né, materialmente, vamos dizer assim. Então, naquela tarde, era uma tarde de 412, Hipátia, representando, porque era ela que representava a sabedoria e o conhecimento do mundo pagão, do rolo, do papiro, do astrolábio. Ela foi esquartejada e depois queimada por uma horda de cristãos incitados por Cirilo, que então havia se tornado bispo e patriarca da cidade. E em 476, o Império Romano caiu. Nesse momento, boa noite, nesse momento, a igreja batalhava para unificar a doutrina cristã entre o século III e século IV, né? A labuta era justamente sobre isso, sobre como unificar essa doutrina sobre uma orientação oficial, que expurgasse as interpretações heterodoxas e divergentes de uma leitura fixa, verdadeira, controlada, autorizada, e que agora fazia parte do Estado. Então, justamente em Alexandria, esse centro cosmopolita de pensamento, foi onde se reuniu e se concentrou diversas dessas influências, tanto grega, porque a cidade é formada por Alexandre, né? É grega, uma cidade grega na África, no norte da África, no Egito, vamos dizer assim. A influência do pensamento também egípcio, do indiano, porque existia toda a influência da Índia em um comércio direto e uma relação de trocas de cultura, né? E do Oriente Próximo. Então foi lá que nasceu, por exemplo, a gnose, a alquimia e toda uma sorte de esoterismos. E eu gostaria de enfatizar ainda essa questão, porque o pensamento que se conhece como exotérico, com X, né, significa o exposto, ou seja, uma tradição oficial. E o esotérico, a tradição esotérica, com S, é a tradição dos conhecimentos que ficam velados, são discretos, ok? Ou seja, fugindo agora de perseguições, né? Se reservando, se preservando. Então, a escrita dos textos sagrados cristãos, por assim dizer, e não só os cristãos, porque a partir do século V tem toda uma atitude de formatar tanto os textos do Novo Testamento, os textos, né, uma iniciativa, né, de começar a formatar o Corão, lá no Oriente, né, os textos budistas que então estão começando a ser impressos e formatados justamente nesse período também, né? O texto, mesmo sendo antes os Confúcio, o pensamento de Confúcio, né, lá do século V a.C. e do Lao Tse, né, muitos daqueles livros chineses, nós vimos de Bambu, coisas são desse período também, século III DC, ok? Então a escrita de textos sagrados no século V se impõe, e se impõe justamente no momento em que a doutrina se quer expansionista e se é endereçada para comunidades distantes, de línguas diversas e com uma vontade centralizadora de controlar, né, essas informações à distância. Ok, aqui eu
como está ali embaixo, né? Só para quem não consegue visualizar muito bem onde é que ele está falando, né? O que é que vai ser o Império Bizantino, o que é que vai cair de Roma, né? As influências, ok? Vamos lá. Seguindo. Então, podemos pensar da seguinte forma. O livro, e o que vai estar sendo posto em xeque nesse momento, é que consiste muito menos na fixação do próprio texto, ou seja, nas qualidades de absorver a quantidade de texto, e sim a escolha. O suporte, ele começa a ser percebido como um suporte adequado para se escolher, né, os textos para fazer parte de um corpo, né? Então, um corpo dos textos que o livro deve admitir entre duas capas, né? E que é validado a partir da primeira capa onde se inicia e a quarta capa que encerra, né? Para a gente é uma coisa óbvia, né? Mas não é. É um conhecimento e um hábito e um elemento simbólico que vai ser trabalhado e absorvido por nós. E essa é uma das grandes potências, né? Essa é uma das denominações que vai se colocar até o livro até hoje. O que é o livro? É tudo que cabe entre duas capas, né? Mais descrição mais contemporânea, vamos dizer assim, né? E nesse momento, justamente essa descrição, tudo que cabe entre duas capas, ou que vai fazer parte disso, né, é fundamental, né? Então, servir como suporte de um texto não é próprio do livro. Menos ainda nele se incluir ou se acomodar de um bom grado, vamos dizer assim, a escrita e as imagens. Muito pelo contrário. Tanto na escrita quanto na imagem, o livro é uma forma de prisão. A verdadeira razão de ser do livro reside no seu corpo, na sua materialidade, justamente nesse formato. Somente o livro foi adaptado para para parar a escrita, colocar-lhe um termo, reunir os pedaços esparsos em uma totalidade, bloqueá-la, aparelhá-la, como um muro. E pouco importa, então, a coerência interna desses fragmentos. Só o fato de se apresentar unificado em um mesmo volume, né? Pensa no volume, na mesma unidade, né? Já é o suficiente para lhe conferir coerência. Então, essa ordem dos livros que o Chartier tem o nome de um trabalho do Chartier que está lá no nosso drive, né? E ele vai se debruçar um livro inteiro pensando nessa ordem do livro, né? Essa ordem do livro nesse texto, né, do Michel Mellot, ele vai também desenvolver numa obra inteira. Então, o livro, ele aceita projetos vastos, aos quais, quando encerrados e encadernados, conserva-se dentro de uma ordem. Então, ordenação e encadernação são palavras novas nesse contexto, né? Você podia ordenar coisas, por exemplo, numa relação de biblioteca, né? Mas não necessariamente de uma unidade específica, né? Até então. Então, foi por essa razão que o texto pôde se tornar rígido, fechar-se em um retângulo natural, ordenado, guardado de modo visível em seu lugar. Esse termo retângulo natural é muito interessante, porque na verdade é um retângulo do imaginário, né, do certo imaginário da humanidade, né? As casas da Mesopotâmia eram quadradas, as casas, né, do Vale do Indo, né, da Índia, né, da China, né? Existe um momento da civilização que as coisas começam a se tornar quadradas, né? Uma forma nossa, né? As tabuletas de barro, né? As tabuletas de argila, os nossos tablets, as tábuas de madeira, né? São retangulares, né? Então, para nós, os tablets, né? A tela do computador, o celular, né? É uma forma muito própria nossa, né? Vamos pensar dessa forma, né? Um jeito muito próprio nosso.
fechado em um retângulo natural, entesourado, espacialmente delimitado. Então é talvez por essa razão a ordem dos livros pôde por muito tempo oferecer tanta segurança emocional, garantia de legitimidade e de perenidade, de abrigo contra a fuga do tempo, degenerescência contra a morte, né? São todos os atributos que nós usamos quando quer que diz, por que as pessoas querem, né, publicar alguma coisa, né? Por perenidade, por permanência, né? Contra a morte, questões de imortalidade, de furar o tempo, de ser um vaso comunicante para o futuro, né? E esse objeto que garantia, né? O que garante, né? Aqui eu tenho o livro, né? Eu li isso aqui, né? Isso está aqui, cara, está aqui. Então não é assim que pensamos? Escrever um livro para a imortalidade como uma cápsula para o futuro, um gesto de preservar para gerações distantes da minha, uma integridade, um suporte para manter a minha voz ou o meu pensamento, né? Então vamos lá. Até aqui tudo bem? Tô querendo enfatizar que todas essas qualidades e atribuições, né, sobre o suporte já se era percebido, né, entre o século VII e século VIII. Né? Se a escrita, aí sim é outra coisa, né? O gesto, né, a estrutura da escrita, as estruturas dos textos vão ser continuamente alterados, né? Nesse texto, nesse momento, ele não tem pontuação, enfim, por alguma outra questão ele vai aparecer e vai começar a ter separação das palavras, pontuação de início, de página, né? Lá mais para frente na Idade Média, quando vai surgir as gramáticas e tal, né? O texto é outra coisa, né? Mas o suporte livro, todas essas ideias, né, são desse período, né? Já estão presentes, né? Reflexões sobre isso, seus atributos, suas qualidades e tudo, e toda a manutenção, né, de pelo menos 1500 anos facilmente dessa estrutura, né? Dessa estrutura pra gente, né? É uma estrutura muito sólida. É por isso que teve tanta gente que fala, tá, tudo bem, agora arrume alguma coisa melhor para substituir esse objeto que está de pé há 1500 anos pelo menos, né? Então vamos lá. Sobre uma questão importante agora, foi por isso que eu pensei nesse preâmbulo lá na frente, inicialmente com a Hipátia, né, sobre o processo de desacralização, né? Então, se a gente tem já naquele pensamento grego a lógica, o pensamento lógico, né, uma qualidade daquela cultura, desse, né, que vem pra gente, que atravessa, né, que rompe várias membranas e a gente é impregnado disso. Então, existe também um processo de sacralização com o cristianismo, né? E isso é uma questão interessante que a gente vai perceber. Então, as três religiões do deserto, as três religiões, né, monoteístas, né, apresentam concepções muito distintas sobre a escrita e também sobre o livro. Entre os judeus, a escrita, ou seja, o alfabeto é sagrado. Entre os muçulmanos, o texto é que é sagrado. E entre os cristãos, nem a escrita e nem texto é sagrado. O cristianismo, então, inaugura, né, uma laicização da escrita, concepção que é fundamental para o Ocidente, né, que vai colar, né, com o pensamento grego. Ou pelo menos com uma parte desse pensamento grego que o que vai ser filtrado por essa tradição, né? Então, nem o cristianismo, nem o islamismo, nem mesmo o judaísmo devotam, vamos dizer assim, um culto ao livro. No sentido, por exemplo, que eles vão render a relíquias, né, a imagens, a ícones, coisas desse tipo. Se para o muçulmano o Corão, então o Corão é essa terceira imagem aqui, ó, escrita em uma caligrafia chamada caligrafia cúfica,
né, eles têm vários estilos caligráficos, e esse estilo específico é o estilo de maior hierarquia, né? É o destinado a escrever textos sagrados, né? Destinado a Deus, vamos dizer assim, a escrita que é destinada a Deus, né? Então, se para o muçulmano o Corão é a manifestação sensível da palavra de Deus, e esse Deus é o autor do Corão, se o Corão é a palavra de Deus, então o verdadeiro suporte da palavra de Deus é o idioma, é a língua árabe. Então é uma palavra para ser recitada, né? Para ser decorada e recitada. De acordo com a tradição islâmica, o Alcorão foi revelado durante 20 anos pelo anjo Gabriel, né? O enredo é esse aqui, né? Para Maomé. E que depois de memorizá-lo, ordenou aos seus discípulos mais próximos que escrevessem seus versículos em peles e ossos de animais, né? Então é muito comum nesse início do Islã, né? Os suportes são pequenos, são fragmentos, né? São fragmentos, tá? Então a recopilação do Alcorão em um livro, né, só aconteceu depois de bastante tempo. Foi ordenada pelo primeiro califa do Islã, sucessor de Maomé, em 570, ou seja, no século VI. A escrita cúfica foi a escrita sagrada predominante nesses primórdios do Islã. Então, esse estilo caligráfico não é só por uma questão de requinte ou, sei lá, uma concepção estética, mas ele é uma escrita do período do Maomé, vamos dizer assim, né? Então, esse molde de escrever que eles vão adotar, né? Por quê? Porque se é a palavra, né, foi usado aquele estilo, né, para escrever isso. Então é ele que vai ser eleito, né, para tal. Colocando recorte geográfico, isso é no Iraque, né? Então tem medidas proporcionais específicas, tal, né, tem toda uma estética em cima disso. Para os judeus, o rolo não é motivo de adoração, mas a inscrição nele, a inscrição que ele guarda, sim. E é essa inscrição que é o motivo de culto, né? As letras hebraicas foram, no início de nossa era, já consideradas sagradas, santificadas, né? Com questões místicas envolvidas, né? Os textos em caracteres hebraicos, eles não podiam ser destruídos, né? Eles eram conduzidos a um cemitério. Você enterrava aqueles rolos, vamos dizer assim, aquela escrita, né? Que era diferente do Corão. Diferente do Corão, a Torá, fundamentalmente, não é para ser decorada, né? Ela é para ser, claro, vai ser memorizada, né? Tem uma relação de memória, mas ela era para ser lida, para ter o contato com a escrita, contato, né? Com o livro, contato com aquele texto, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente falou lá da Alexandria e toda uma relação do exotérico e do esotérico, então dos textos hebraicos preservados, o mais antigo que se encontra é um primeiro texto filosófico, claro, não religioso, né? Um primeiro texto filosófico. Ele é datado do século II, né? Que é algo como um Sefer Yetzirah, que é um livro, uma cosmovisão, vamos dizer assim, né? Um texto filosófico, tal, que afirma que Deus criou o mundo mediante 32 caminhos, né? 32 caminhos secretos, 10 Sifirot, né? E com números e 22 letras. Ou seja, é a Cabala, né? É a lógica da Cabala, né? Então o universo, na tradição judaico-cristã, ele é concebido como um livro, né, feito de números e letras, né? Então o mundo é um livro, né, com esse código que precisa ser decifrado, né? Então a chave para compreender o universo está nessa capacidade de lê-los adequadamente e dominar suas combinações. Assim, aprender a dar vida a qualquer parte desse texto mágico, colossal e divino. Embora o uso místico dessas letras, né, e números indiquem provavelmente uma origem babilônica, né, tem também várias concepções, né, da relação do Egito, a relação do Egito com seus hieroglifos também, né,
e também uma estrutura, né, nesse alfabeto hebraico, numa relação também com o grego, certo? Então, os cabalistas, né, pensar agora na Cabala, não sei se eu botei o texto da Cabala aqui, ó. Cadê? Ah, botei. Esse mais do meio, né? Todo mundo já deve ter visto alguma coisa ou alguma tatuagem de alguém, né? Negócio aí, né? Chama árvore. árvore da vida, árvore da Cabala, né? Virou até, enfim. O cabalista tradicional, né, acredita que a sua origem venha de uma forma antiga de um misticismo judaico. Embora essa tradição seja realmente antiga, a sua forma escrita, né, como a gente já conhece, provavelmente o primeiro texto que isso está preservado é do século II, mas a Cabala, né, é uma coisa do século XII, tá? Século XII, DC, né? 12 DC, ok? Então, o cristão... Até aqui tudo bem? Beleza, né? Vamos lá. O cristão, então, ele não cultua nem o suporte nem a escrita. Qualquer traço de sacralização material desapareceu na sua cultura, né? É uma religião abstrata, né? Talvez a outra religião mais abstrata do que ele seja talvez o budismo, né? Mas assim, comparado a tudo que está ao seu redor, né? Esses monoteísmos, eles são muito mais, vamos dizer, abstratos. Eles são sofisticados, mas não é essa a palavra, seria isso, abstrato, né? No sentido de corporeidade, materialidade de coisa e pensamento. Então, mas se manteve, se preservou, né? E se tem, né, um evidente respeito pelo livro, né? Porque é o livro da mensagem, né? Então, ele até é venerado, mas ele não é necessariamente adorado, um culto devotado ao livro, certo? Então, a perda de um missal na Idade Média, por exemplo, né, ou então um rasgo acidental numa Bíblia, ele não constituiria um pecado mortal, por exemplo, né? E o escriba que erra uma letra, né, o copista, o escriba, né, lá no seu escritório, né, ele não, se ele errar, ele vai lá e raspa, né, ele corrige, né, sem nenhum pudor, né, e a gente, qualquer busca interessada, né, e com um pouco de paciência da internet, a gente vai encontrar, né, várias iluminuras assim esquisitíssimas em textos sagrados, né? Então várias dessas iluminuras, né, enfim, tá lá, né? Só para eu pegar aqui alguma coisa que alguém comentou. Total, velho. Acho que os pentecostais tá até, não posso falar mal não aqui por enquanto não, mas total. Então, o que se passou? O que é que aconteceu nesse momento? O que é que aconteceu? Que mudança, que ruptura de entendimento, né? É essa que está sendo inaugurada, né? Essa é uma das questões, né? Então, o que houve foi uma ruptura que permitiu a transcrição de texto de um suporte qualquer para um outro, sem nenhum tipo de ritual, sem nenhum tipo de cerimônia, né? É a gente isso, né? Isso é a nossa configuração, né? Então, os cristãos inauguraram dessa maneira a desacralização das escrituras sagradas. Poderia até dizer, de um termo ou numa questão de informática, que ele criou a portabilidade de textos sagrados, vamos pensar assim, né? Portabilidades mitológicas, vamos pensar assim, né? Só pensar, né? Enfim, fazer qualquer tipo de investigação sobre o que era necessário, né, para você ter acesso a uma recriação de um mito. É uma cerimônia, é um acontecimento, né? Enfim. Então essa nova mutação, essa ruptura evoluiu, né, com uma outra face também. Se por um lado existe uma desacralização desse suporte, né, então rapidamente os poderes, as autoridades, né, os poderes laicos tomaram para si, ocuparam esse espaço vazio da sacralização do objeto, né? Então é quase, né? Opa, não quer não, eu quero, né? Então todo o imaginário nosso sobre um livro ser, né, tipo um ato, nossa,
Acho uma brutalidade riscar um livro. Você sabe que uma orelha de livro não pode servir de marca-texto. Você não pode comer com o livro em cima da mesa. Você, né? É quase uma heresia certos procedimentos, certos cuidados com o livro, que não é necessariamente uma questão da economia de um objeto que precisa ter uma vida útil, né? É que esse entendimento sobre o objeto, ele foi absorvido pelos poderes laicos, né? E então são essas reflexões que estão sendo colocadas, né? E que, se por um lado a religião ela desacralizou a escrita, né? Essa noção de um livro, de uma mágica envolvida nesse processo, um certo cuidado, essa referência sobre o objeto, vai ser absorvido pelos poderes laicos. Então, a recuperação das virtudes do livro como objeto sagrado, como objeto de autoridade, foi resgatada e se apropriada pelos poderes laicos. A sacralização do material, ou seja, o livro como esse objeto devocional, onde se pode depositar e se encontrar o saber, a verdade e a sua prova, está implícita. Isso ficou implícito, né? Foi absorvido, fazendo parte da forma do livro, né? Então, pensar a forma, né? Pensar os poderes, né? Vamos dizer isso assim, né? Ou até futuramente vai se pensar sobre a morte do livro, né? No sentido de relação de poder, vamos dizer assim, né? Da representação de saberes, né? Está um pouco envolvido nisso, não necessariamente talvez a morte do suporte. O Chartier vai gastar bastante tempo para tentar enfatizar que é meio que inútil assim achar que tem que ficar pensando no processo de evolução sobre uma forma para outra, né? Porque essas formas não desaparecem, né? Eu tentei já repeti isso várias vezes, né? Várias dessas formas que estamos vendo, todas elas estão aí ativas, né? Todas estão presentes, claro, em maior, menor densidade, sendo mudado o uso, já que o objeto por si só ele depende de uma configuração cultural e de um entendimento cultural, mas eles estão aí, né? E que o rolo, e essa transição do rolo para o objeto livro, isso demorou pelo menos 500 anos também, né? Quando fala assim, a hegemonia do objeto, né? A hegemonia, a escolha, a opção, né? O rolo vai preservar durante toda a Idade Média, durante muito tempo, e até pra a gente chega, né? A representação do objeto de saber, né? Tem umas representações muito interessantes, sabe aonde? Tem uns mapas aqui uns mapas não sei se é holandês aqui dali, do século XVIII, entre o século XVII e XVIII, que tem a vista de engenho de açúcar, de Igaraçu, desse litoral, e aí tem uns brasões lá em cima que eu sempre me interessei por esses grafismos, vamos dizer assim, essas gravuras, e são rolos de pergaminho anunciando coisas, né? São rolos que se abrem para anunciar coisas, né? Até o século I, né? Ou até o século IX, vamos dizer assim, a forma erudita, como a gente já viu na aula passada, né? O encontro passado, a forma erudita era a forma do rolo, né? Tanto que de um modelo para outro, de uma estrutura para outra, vai se absorvendo, né, a representação simbólica para isso, né? Ou seja, falar volume era um rolo, né? Um rolo. Ou seja, vamos seguir. Então, cadê? Tá. Essa imagem aqui da esquerda é um alfabeto, né? Falamos dessa questão do judaico, do hebraico, né? Da Cabala, esse códex do século IX, né? No encontro passado nós vimos outros códices assim do século III e IV, eram os primeiros que estavam nesse processo justamente de formatação, né? É isso que a gente estava tentando falar hoje, né? Nessa questão de parar o texto, de gravá-lo, de juntá-lo, né? De condensá-lo, de tê-lo, né? Nessa relação de controle. Vale pensar, né? Eu acho que eu vou deixar isso para pensar isso amanhã. Pensar nessas estruturas do texto, já, né? Pensar não mais o livro, porque são coisas distintas, né? Que a gente também estava pensando aqui. Escrita é uma coisa, um texto é uma outra coisa, né? E um livro é uma terceira coisa, né? Então é muito importante ter essas três dimensões, né? Perceber esses objetos como 3 dimensões, né? Que algumas delas acabam, dependendo da situação ou do contexto,
se absorvendo, mas são 3 dimensões distintas, né? E por que é importante pensar nas 3 dimensões distintas? Para pensar o que cada uma dessas dimensões pode potencializar de entendimento, interpretação e estética, né? A escrita, o texto, né? E o livro. E para quem tiver aqui interesse como pesquisador, como editor, como escritor, né? Como artista visual, que vai se apropriar, né? Desses elementos, ou uma parte desses elementos, né? Entender que é possível e se faz, né? Os desdobramentos e o jogo, né? O manuseio dessas 3 tipos de camadas, né? Vamos lá. Tá. Assim se pensa a dobra. Ok? Vamos focar ainda mais um pouquinho. O Novo Testamento, ele está escrito em códex. E aí, claro, é necessário, né? E faço questão de trabalhar, manusear esses elementos religiosos que são caros para a gente, porque, tipo, primeiro que são os textos os livros e os textos mais consumidos, ou um dos mais consumidos no planeta, né? E outra, né, assim, o Brasil e muitos desses países americanos estão muito longe de ser qualquer coisa laica, né? Vamos pensar dessa forma, né? Assim, muito distante, né, de qualquer coisa de laicização de poder, né? Então o Novo Testamento foi escrito em códex. O Antigo é em rolo. A estrutura do códice funda uma descontinuidade, uma página, na continuidade. Então quem quiser ter aí na mão qualquer folheto, qualquer livro, assim, vale a pena, qualquer coisa que seja, enfim, né? Para aí já ter essas reflexões táteis, né, do que a gente vai pensar, o que a gente está tentando pensar. Então o Novo Testamento foi escrito em códice, o Antigo em rolo. A estrutura do códice funda a descontinuidade numa continuidade. A verdade não está mais escrita nos rolos. O cristianismo traz ao judaísmo uma viragem, uma mudança de chave radical. É a realização e a superação da Torá, né, da promessa profética. É a superação da promessa profética, né? É a chegada do Cristo, como se coloca. E não apenas a verdade deixa de estar na Torá, no rolo, né? Como esse gesto do rolo passa, né, a ser encerrado. Está fechado essa etapa, né? Agora se pagina, né? Agora essa verdade é feita, né, nesse modo, nesse forma. Então o rolo da Torá evoca uma história inacabada e uma sequência à sua espera. O Novo Testamento, então, anuncia para essa cultura, esse gesto, né, a conclusão dessa escritura. O livro está encerrado, está acabado, né? Então, Deus está em todas as partes, Deus está em toda parte, é isso aí, está conosco, é nós, livro encerrado, está aqui, ó, entre 2 capas, o que eu tenho está aqui, certo? Para a gente ser manuseado dessa forma, né? Então, cada cristão pode pegar o seu texto, colocar no bolso, debaixo do braço e rumar, né, em diáspora, né, em missão, como se coloca, né, ou ruminar intelectualmente o seu texto, né? O gesto, a palavra, né, chave para pensar o mundo medieval da leitura é a ruminação, né? Ruminar o texto, né? E quem lê e o gesto de criar, enfim, é isso, né? Você ter um texto e você tê-lo e pensá-lo e absorvê-lo, interpretá-lo e tê-lo, né? A leitura ruminosa, vamos dizer assim. Então essa forma, ela está relacionada com a natureza, né, religiosa. Então desde o século V, a história do códice se funde com a expansão dessa religião. Então a ideia do livro, ele corresponde diretamente à concepção medieval da Bíblia, do livro que revelou e afirmou a presença da vontade, da lei e da sabedoria transcendente. Se a gente tirar, né, o gesto, né, do religioso,
por muito tempo e muitos livros de descrição sobre a grande importância, o prazer da leitura, o que é que o livro representa, é a vontade, o desejo de sabedoria absoluta, transcendente, uma autoridade, né, que vai ser importantíssima para a compreensão do que vai ser o humanismo, né? Então, são essas... eu quis colocar lá o jogo lá dos pré-socráticos, o processo de laicização das coisas, e a gente faz isso, né? E até talvez pensar, né? E muita gente faz a própria crítica a uma certa concepção, um certo modelo de funcionamento, né, da ciência, de que às vezes é só tirar o... Né, tá bom, tira aqui o religioso e funciona do mesmo jeito, assim, tá, né? Claro, entre aspas, né? Mas o que está aqui em jogo é as concepções de funcionamento e de valorização, né? Então vamos lá. A imposição de uma forma, né? Então aqui é o nosso, né? E isso aqui, né? Do século V, né? É isso para a gente até hoje, até agora, né? Então tem um início e tem um fim. Então dessa forma, pensando de um modo mais trágico, né? Todo livro é um apocalipse, no sentido do termo, né? Ele está escrito em linhas ordenadas, né? Gastamos um encontro justamente específico pensando qual a representatividade desse gesto de ordenar símbolos, né? De alinhar símbolos, né? De alinhavá-lo, né? De deixá-lo nos trilhos, né? Tem escrito em linhas ordenadas, numa estrutura que é lógica, portanto linear, sobre um suporte que é coerente, com o início e com o fim. Todo livro impõe um sentido, regra, né, que vai ser característica, né, a sua forma. Todo livro implica um sentido material do gesto, vamos pensar assim, né? A forma, né? E isso é tão fundamental que se você desenha num livro em sequência, você faz cinema, né? Você narra a história, né? Aqueles cinebooks, né? Enfim, né? Ele dá o sentido, ele cria o sentido. Eu lembrei, eu esqueci o nome do diretor, que ele tinha uma técnica nos 60 que ele desenhava em cima da película, né? Então ele tem toda uma série são filmes abstratos, enfim, o nome é feio, mas, né? E é muito parecido com isso, né? Se você desenha e você roda, e aquilo ali se torna algo coerente, né? Tem um sentido, dá o sentido, né? O livro, então, dessa forma, ele envelopa, né, dentro da sua geometria, dentro da sua arquitetura, vamos dizer assim, envelope da unidade, da coerência, por mais disparatada e por mais fragmentada que esteja ali dentro. Um exemplo, um livro de poemas, me perdoe os poetas, e eu estou inserido nisso, né? Mas, por exemplo, se por um lado você pode pensar, e como muitas pessoas vão dizer, que um poema, ele por si só é uma unidade fechada, né? Essa é uma concepção da ideia. Um poema por si só basta. Um poema por si só se mantém de pé, né? Por outro lado, quando a gente pensa editorialmente, né? Uma noção, um olhar de editor, você pega e quer dar um sentido ao objeto, ou pelo menos eu penso dessa forma, né? A minha noção de edição, eu vou pensar dessa forma, e não só minha, mas, né, pensar o que é que a gente consegue dar desse livro. Não só a imposição, porque ele vai impor essa forma, né? Ele vai por si só impor essa leitura, né? Aí a gente pode burlar lendo a vantagem dos livros de poemas, que você pode ler eles saltitados, assim, enfim, né? Mas de um certo modo, né, você pode ainda solidificar ou ainda afirmar essa ordem dele, né? Essa exigência dele, vamos dizer assim. Enfim. Mas é polêmico, a gente pode depois pensar nisso. Discutir, né? Então, a forma dá um artifício de unidade pela sua retórica material, né? Isso é um jeito interessante de pensar isso, uma retórica da materialidade, né?
Porque eu acho que essa concepção é muito interessante para a gente, porque pensar na retórica da materialidade é justamente o que a gente vai se desdobrar para quem quer pensar a forma do livro, o livro do artista, livro-objeto, né, experimentações, esses livros experimentais, né, qual é a retórica, né, o que é que essa matéria ele me conta, o que é que ela pode me dizer, né, ou o que é que eu posso subverter dessa narrativa, também isso é importante, né, o que é que eu posso desafiá-la, né, o que é que eu posso, né, subverter desse jogo, né? Então funciona o livro, essa é a sua estrutura, essa sua retórica material, funciona como uma tela de fundo onde se aplicam esses fragmentos de escritas, se a gente pode pensar dessa forma, ou de textos, ou uma unidade que é mais macro, a página, né? Quem vai pensar uma unidade, né, vai ser Ulisses Carrion, um autor importante que nós vamos ver aqui também, e ele vai pensar isso, que um livro é uma sequência de páginas, né? Uma sequência de unidades, né? Essa coisa que se abre pra gente quase como uma tela, né? Que você também pode furá-la, né? Mas é uma sequência de páginas, né? Uma sequência de frames, vamos dizer assim. Então, a sua forma, ela preenche os vazios dos discursos, né? Os quais sem ela se desintegrariam. Pensar esse vazio do discurso, né, eu acho que é um outro modo, um jeito muito bonito, né, de pensar, né, a concepção da diagramação e do design, né, de textos, né, preencher o vazio, né, dos discursos, né, ou como a contribuição do design também um pouco disso, né. Quando a gente chega em Gutenberg, na época da prensa, porque a gente aqui está na época do manuscrito, né? Estamos ainda no manuscrito. Se a gente considerar que a gente pode estar aqui no século VII, os chineses, né, os budistas, os tibetanos já inventaram uma matriz de impressão que é na base da xilogravura, né? Que nós vimos, né? E as suas vantagens, as suas qualidades, né? Mas aqui a prensa que a gente conhece, a nossa prensa ocidental, né, ela não tem vazio, né, não é uma letrinha solta, é uma placa de chumbo, né, então onde não tem tinta, onde não tem preto, aquele branco ali é uma placa de chumbo que não recebeu tinta, né, mas enfim, a gente está pensando aqui de uma outra categoria, de uma outra forma, né, então é uma forma que preenche os vazios do discurso, né, aos quais sem ele se desintegrariam. O livro cobre o texto, formando uma pequena fortaleza. Cobre no sentido estrito do termo, né? O livro, ele pega as paginações, 2 cadernos assim, o texto está ali dentro, tá envelopado, né? Tá guardado. E se pensar em consideração das capas, então tá fechado, né? Tá guardado, vamos dizer assim, né? Tá muito bem delimitado no seu espaço. Então, é uma pequena fortaleza. Cada livro para ser desvendado, devastado, né? Conquistado, né? Assim que a gente coloca, né? A luta de cada livro, né? Lutar com cada livro, abri-lo, né? Enfim, capinar né? O que tem ali, os sentidos e as coisas, lutar com o que tem ali dentro, né? Então a dobra é uma concepção fundamental para a gente, né? Então essa estrutura, né, tudo que a gente está tentando aqui pensar e investir, porque nos parece, né, e durante um tempo assim, eu fiquei pensando, eu acho que esse livro é importante, o livro chamado Livro, vírgula, Michel Veló, justamente porque são certas coisas que são tão óbvias, mas são óbvias porque justamente está absorvido para a gente, impregnado na gente, né, que muitas vezes fica um pouco esquisito, tá manuseando esses conceitos assim, ou pensá-los, né? Mas a grande diferença, né? A forma elementar que distingue um rolo, uma tabuleta de argila, um cartaz, uma tabuinha de cera, né? A tela do computador é a dobra, né? Uma dobra. O livro, né? Ele possui dobra. A dobra potencializada, né? Ela foi
Pois é, vó, eu fiquei pensando muito em você, assim, sabe? Por causa dos seus origamis. Eu fiquei pensando também, né? é, de que é uma questão realmente cultural, sabe? Porque velho, assim, se for pensar, o que é que os chineses não inventaram? Porque né, é bom pensar nessa categoria. O que é que os caras não inventaram, né? E pensar que, velho, assim, um império daquele tamanho, né? Não, enfim, não usou um negócio desse porque não era necessário, vamos pensar. Apesar deles usarem o sanfona, né? A sanfona, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mas já tinha dado na aula passada também. Ele era usado justamente a partir do Império, acho a partir do século 3 ou 4 depois de Cristo, né? Os impérios estavam lá, eles para assumir os cargos burocráticos que não eram vitalícios, era por concurso público, vamos dizer assim, né? Era um concurso. E você podia fazer consulta. E o formato que eles usavam era um livro sanfonado, né? É o formato apropriado para ele, é um formato apropriado porque é de uso pessoal para fazer consulta para os concursos, né? Então eles conheciam a dobra, mas funcionando de outra maneira, né? Então a dobra que foi potencializada no nosso caso por causa do uso do pergaminho, né, em substituição ao papiro, que era cada vez mais difícil, né, de conseguir. E se a gente pensar que nesse momento, do século V, né, do 5 para o 6, a queda do Império Romano do Ocidente, né, todo um levante, né, uma questão de pensar o norte da África e as invasões dos árabes, né, com a configuração do Islã, né, que vai ocupar todo o norte da África. Então fica o Império Bizantino, onde vai guardar o grego, porque vai assumir a língua oficial como grego, né? O grego foi guardado por eles, né? Se eu não me engano, no século VII, século VIII, né? Então, o papiro, na verdade, desapareceu, por assim dizer, né? Ou, enfim, a materialidade, né? Uma coisa que a gente sempre está pensando aqui, né? O uso daquela materialidade em certos contextos específicos, né? Então, e aí as vantagens do próprio material, porque o pergaminho ele é mais fino, mais leve, né? Porque ele é um couro que é tratado, vamos dizer assim, duradouro e muito mais barato, né? Ele permite, então, juntando a isso, né? Essa cultura que pensando nas suas formatações, de juntar esses textos, de barrar a escrita, né, de querer dar conta disso, né, de formar um corpo, né, um cânone religioso dessa forma, vamos pensar dessa forma, né, a transposição dos rolos para esses formatos, né, porque o problema de arquivo, né, pensar dessa forma, o problema de arquivo, o problema de conservação de material, ela tá aí, né? As pessoas tinham bibliotecas gigantes, né? Depois da de Alexandria a de Bizâncio, vamos dizer assim. Enfim, e você precisa fazer a manutenção daquilo daí também, né? E o papiro se deteriora, vamos pensar nisso. Então, ele é muito mais leve, mais fino, mais duradouro, mais barato. Ele permite, que é importante para a gente, né? Um gesto fundamental, que é a edição. Você pode rever, apagar, né? Raspar. Você pode reescrevê-lo, né? Nós vimos que você pode pegar o papiro, você pode lavá-lo em momento de economia, né? Você pode lavar aquilo tudo, raspá-lo, né? Esfregar com pedra, né? Passar uma nova camada e escrever por cima, né? E oferece uma outra vantagem, que aí é a que a dobra se apresenta com toda a sua potência, que é você escrever nos dois lados, né? É algo pra gente parece algo idiota, né? Mas, né? Uma revolução do suporte de escrever dos dois lados, né? A gente também vai ter informações, por exemplo, que existiam alguns experimentos, existiam evidências, tal, encontrar material arqueológico, que em alguns lugares, em alguns momentos, se usava o papiro dos dois lados, mas era para uso pessoal, como se fosse uma caderneta, sabendo que aquele vai se deteriorar, e sabendo em um local que é abundante, né, que você vai poder repor aquilo, né? Mas assim, essa é a característica da dobra, alinhado ao pergaminho, alinhado a esse tipo de pensamento, alinhado a essa conjuntura socio-histórica cultural, né?
Então, ele oferece praticamente duas faces idênticas, né, sobre as quais se pode escrever. E a gente diz assim, praticamente duas faces idênticas, por quê? Porque a gente vai saber, né, que a parte, como é uma pele do animal, então a parte que é voltada para a carne, né, para o interior do animal, ela é mais nobre, né, ela é menos enfim, vamos dizer que são qualidades, né, de materialidade, de textura, né, mas ela é uma parte mais nobre. Mas, enfim, o trato fica praticamente idêntico. Permite o desenho, permite desenhar com ponta seca, permite os traços reguladores, pensando que o papiro você escreve alinhado, né, tem uma técnica, né, você alinha e você acompanha a fibra vegetal, né, o papiro, né, você escreve acompanhando a fibra vegetal, né, de um modo mais material, como, sei lá, o chinês escreve na fibra de bambu, e você é ali, né? Ali é o trilho da escrita, né? É evidente. Você pode ter as grades, né? O que a gente vai chamar de grids, o pessoal designer, os diagramadores, os grids de normatização, para você, né, alinhar a escrita, enquadrar, né, a página, reforçando ainda mais, né, o aspecto geométrico, né, para o suporte. Bem, a gente também pode dar uma devida ressalva aqui, porque texto em coluna, ele já tem no rolo. Nós vimos que uma unidade de texto de coluna do rolo é página, né? Texto em coluna existe nas tabuletas de cera, e as tabuletas de cera com uma tabuleta aqui com os textos em coluna, né? Mas nesse nosso momento, né, essa quadratura da página, né, que se abre, essa quadratura, né, e aí você pode botar esses grids, né? Então é bem evidente esse momento de o que a gente chama hoje de grids, né? Isso é uma coisa muito comum, assim, pensar o grid da página, cara, né? Pensar o grid da página. Desculpa. Tá, eu vou deixar aqui. Então, o que é que a gente pode pensar também? A outra sacada é que ele pode ser encadernado, né? Encadernado, né? Criar os cadernos, geralmente caderno de 8, dependendo do tipo de pergaminho, de 4, de 6 ou de 8, né? Você tem um suporte onde você pode inserir novos cadernos, nós vimos essa vantagem, né? Você pode, né, não só o ato do encadernar, né, de você inserir, né, os novos cadernos, serem iguais, né, serem do mesmo tamanho, vamos dizer assim, e a partir daí você também pode recortar e usar tamanhos diferentes do pergaminho. Então, essa é uma característica que a gente tem até hoje. Por exemplo, a gente sabe quando é um livro é muito mais caro do que a gente tem as edições de bolso, né? O Aldo Manuzio lá no final do século XV, né, vai desenvolver. Mas na Idade Média existia também uma configuração geométrica de certos livros, de certos suportes e de tamanhos, né? Alguns formatos régios, alguns formatos para uso, né, da ecumênico, enfim, né? Existe uma distinção visual, né? Então vamos lá. Então a dobra ela é normativa, né? Então a norma, né, ela se impõe, ela tem sua regra, né? A forma geométrica rigorosa, totalmente simétrica, onde cada superfície encaixa, se sobrepõe exatamente uma sobre a outra, sem sobra. Uma dobra que ela é controlada e que por sua forma determina automaticamente as outras formas que vão ser perfeitamente parecidas, né? Então, tipo, mais uma vez, é um gesto inaugural que não é evidente materialmente,
né? E a gente tem um exemplo, né, de uma outra mídia que tem formas automáticas que se repetem, né, perfeitamente parecidas, que é o cinema, é o visual, né, o nosso visual. E não é só a película, porque quem edita filme, né, sabe que quando você joga aquele arquivo, aquilo ali é um frame, tem lá uma imagem paradinha, né? Não é, por mais que seja sinal elétrico, vamos dizer assim, não é uma onda, né? Tá lá, né? Como o Flusser, né? O William Flusser vai dizer o computador, né? O computa, aquele que conta, né? Que vai, ele, né? A função dela é justamente mesmo contar contar unidades, né? Contar unidades de números. Eu dei uma viajada aqui, mas enfim, são essas sequências iguais repetidas que se prosseguem, né? Que no cinema tem e você consegue, é possível fazer isso com livros também. São essas qualidades. Uma dobra que, uma vez rebatida, ela encobre perfeitamente as outras, se sobrepõe sobre elas. Uma dobra que torna as páginas idênticas em sua forma e em sua função. Imagem perfeita para a racionalidade, né? Imagem perfeita, suporte perfeito para a racionalidade e o que vai aparecer e o modo que vai aparecer a partir do humanismo, né? Do Renascimento para frente, né? Mas pensar a cultura humanista, não necessariamente o Renascimento, porque esse nome Renascimento ele foi cunhado no Renascimento e Barroco, são termos do século XIX, né? O pessoal romântico é que cunhou esses termos, né? Mas, enfim. E o humanismo também, mas eu acho, porque o humanismo eu acho que é um conceito que se expande mais, né? Se dilata, é mais dilatado a concepção. Então, uma dobra torna as páginas idênticas em sua forma e em sua função. Imagem perfeita para a racionalidade, que permite passar como um fato natural, quase como algo óbvio, algo evidente, algo que, enfim. Mas o que ela esconde é que ela é uma construção muito sofisticada e muito inteligente. Aquele que a utiliza se torna obrigado a seguir a sua regra, a respeitar a sua origem, o início, o começo e o fim. A direção é essa, né? Você pode até, enfim, vir, mas não vai subverter a dobra, né? A articulação que institui a dobra sobre a folha orienta seu espaço e passa a lhe dar um sentido. A noção de sentido, a noção de progresso, né? É aqui que está a questão, né? A questão de progresso, de linha reta, de avançar de um início para um final. É a nossa concepção de tempo, né? A folha dobrada se torna o seu próprio envelope. Pega uma folha, dobra ela em 4, se torna o seu próprio envelope. E o livro se torna então, para ele mesmo, a sua própria caixa, né? E a concepção da capa, né? Então, abrir o livro é como abrir uma caixa e ter acesso ao seu conteúdo. O livro será dessa maneira semelhante a um cofre, uma casa, uma tumba, o próprio corpo humano, né? Imagem humanista também, né? O mundo como um corpo, o livro como um corpo humano, né? O Chartier vai ter um capítulo de um livro dele que ele vai justamente pensar essa metáfora, né? E o que é que implica pensar essa metáfora dessa forma, né? Ou pensar o nosso corpo humano como um livro, né? Que talvez seja mais bizarro, né? Então, se você toma uma folha e dobra em 2, ou em 4, ou em 8, esse simples gesto, alguém quer falar? Não, né? Vazou um áudio aqui rapidinho, tudo bem. Mas se quem quiser falar também pode interferir também, tá? Então, você pegar uma folha e dobrar ela em 4, em 8, então esse simples gesto gera, sem que você tenha percebido, né, uma multiplicação,
né, você transforma algo plano, né, em algo que se desdobra, né, a mesma folha. Então, a origem, né, o ato, né, da palavra, a origem do dobrar, né, ela vem de uma raiz chamada plek, do grego, que implica, né, que está relativa à multiplicação. Então, simplex, todo mundo sabe, isso aqui está quem imprime nas nossas, né, quem usa impressora em formato duplex, né, ou triplex do Guarujá, né, significa multiplicação. Os avatares linguísticos. O triplex foi horrível a piada, mas tudo, desculpa. Vamos lá. Duplex, triplex, que vem de duplicar, duplicidade, esse plec de complexos, complexidade, explicação, implicação. Então a dobra enriquece a superfície por ela atingida, né? Pegar uma folha, dobro 4 em 8, então vou criando, né, outras superfícies possíveis, né? E eu posso também organizá-la em partes iguais, que vão permanecer ligadas umas às outras. Então, são essas características que tornam o livro muito superior ao rolo. Esses espaços são a um só tempo, distintos e solitários. 2 a 2, 4 a 4, né? Eles também guardam relações de continuidade e oposição, face a face, verso a verso, virar a página. Tem um livro do George Maltner, que é O Deus da Chuva e da Morte. É o primeiro livro dele. Ele ganhou o Jabuti com esse livro. Aí eu não me lembro agora se é de 62 ou de 59, enfim, entre os anos 50 e os anos 60. Deus da Chuva e da Morte. E ele tem um jogo nas páginas, e ele vai explicando isso no livro, né, que é tese, antítese e síntese. Então, ou seja, a unidade que o livro vai rodando, né, é nesse jogo de página, né? Então, cada lado da página representa, né, esse movimento, né, e uma posição, uma anteposição e uma síntese, né? E o livro vai correndo dessa maneira, né? E então já é pensar já, né, como os textos se apropriam das estruturas narrativas do livro, né? Tem um autor que ele tem um livro chamado Bibliografia e Sociologia dos Textos, é o Mackenzie, M.D. Mackenzie, não sei se é o David Mackenzie, o Mackenzie, e aí ele tem um estudo justamente sobre materialidade dos livros, e ele vai dizer que tem uma edição do Joyce, do Ulisses, que ele justamente vai utilizando momentos específicos da paginação do livro, tipo, na página 666, na página 66, na página tal, né? Vai acontecer isso, que é uma relação referente ao momento do texto com o momento simbólico da numeração, né? Enfim, então esse jogo de matéria, né, esse movimento e o uso, né, percebendo a materialidade possível. E ele fala isso por quê? Porque no momento do livro, ele tinha uma primeira prova, aí ele ia lá, aí ele mexia no que queria, aí voltava pro editor, o editor, e aí, como é que tava? Fazer isso mesmo? Vai mexer e tal. Então tinha um jogo antes daquela prova final, né? Então, ou seja, é como se fosse o texto foi sendo moldado para acomodar ou perceber ou jogar, né, com essa retórica material do que a gente tinha falado, né? Então, não só numa relação do século V, mas numa relação do James Joyce com seu Ulisses, né, em uma edição, ou tinha falado do Mackenzie também, né? Tava nesse, enfim. Ou do George Maltner, e entre N outros, né? O Marlon Meus, enfim, N outros, enfim, fica enumerando ninguém não. Então vamos lá. Não agora, né? Não para esse momento. Então a dobra, que divide sem separar, permite em um só movimento se passar de um lado para outro, de pensar uma descontinuidade na continuidade e um contínuo descontínuo,
né? É uma leitura que se dá aos sopros, vamos dizer assim, né? Página por página. O rolo não, o rolo você desliza, né? As coisas vão sendo reveladas, vão aparecendo, tem um deslizamento ali e tal. Claro, nós vimos na aula passada que existem várias outras questões, né? Tipo, sobre manuseio, um manuseio muito para a nossa cultura é uma coisa diferente, enfim, né? Ela não é ágil, ela tem muitas desvantagens para nós, né? O livro nos possibilita sobre o indexar, numeração, acesso, pesquisa, enfim, coisa desse tipo. Então, vamos pensar o códice e a sanfona. A sanfona, ela é um livro, né? Esse livro é um livro chinês, Japão, século VIII, mas pensando que, né, tanto a Coreia, Japão não, porque ele chega muito de outros lugares, né? A Coreia, a China, né? O Tibete, o Sri Lanka, lá no sul da Índia, a Índia também, toda essa região tem uma relação com a madeira, né? Usar a madeira, porque a madeira garante o estilo caligráfico, né? Você talhar obedecendo, né? Uma configuração caligráfica, né? E uma coisa que pra gente é totalmente contemporâneo, que é a impressão sob demanda. Esse é o nome disso, impressão sob demanda, né? Eles guardam a matriz, né? É uma biblioteca de matriz. Então, se você quer imprimir, você vai lá, você quer quantas cópias desse pedaço, né? E aí, tipo, aquela folha era uma folha de palmeira, algumas delas, e depois com a invenção do papel, né? E você imprime e vai lá fazer as coisas, né? Então, existiam outras dobras em formato de leque, em formato de sanfona, né? A dobra sanfona utilizada no Oriente, né, conviveu e constitui uma forma, né, entre o códice e o rolo. Bem, entre um e outro é uma coisa que eu estou tentando, enfim, eu fiz questão, né, de realçar que essa leitura evolucionista de material para outro eu acho equivocada. Não funciona dessa forma, né? Não é assim que as coisas, né, acontecem, né? E não é assim que o mundo gira. Mas enfim, mas cada um tem suas características próprias que a gente pode comparar, né? Dependendo da relação que você tem com o seu uso, da sua cultura. Então a sanfona permite a ligação das folhas e que se abre muito mais facilmente do que pensar num rolo, né? O grande problema do rolo é esse: se você pega um livro, né, você consegue, quando manuseando um livro, uma coisa pra gente é evidente, você vai lá, uma enciclopédia, qualquer coisa, eu vou no final e abro, eu estou no final do livro, né? Você tem um rolo, você vai ter que desenrolar e enrolar o rolo inteiro. É esse gesto, né, essa viragem, né, de postura, de posição. Então, pensando no códice, né, que da primeira até as últimas folhas tem a capa, né, e também tem a possibilidade do uso frente e verso. Geralmente as sanfonas, o uso da sanfona, ela é só impresso de um lado, né? Então ela possibilita a dobra, esse gesto de investigação, de manuseio, né? Mas a maioria desses livros, eles só são impressos de um lado. Então, e aí nesse caso específico, porque também tem uma coisa ligada à matriz de impressão, né? E a gente pode pensar nisso, né? Uma matriz configurada de impressão, já no século VIII, ou pelo menos já no século VI na China, né? Pensar, por exemplo, sei lá, o Sutra do Diamantes, bota aí, tá, né, um texto fundamental, um cânone budista, um dos mais antigos que a gente conhece é do século VIII, a impressão, né? Já nesse formato, em papel, matriz xilográfica, tal, né? E com essa vantagem, né, de inserir as qualidades estéticas da imagem, né, das ilustrações e o texto, né? Tem toda uma configuração muito interessante, né, desses textos orientais, assim. Então, o nascimento dessa nova forma foi muito provavelmente influenciada pela importação de obras budistas indianas, aos quais eram dispostas em folhas perpassadas por 2 furos que atravessavam um fio. Nós vimos esse objeto nesse suporte, né? Tá lá no slide 3 ou 4. Então diz que o seu sucesso na China se deveu justamente aqui, né, à obrigação que os candidatos, né,
faziam em prestar concurso. Então eles poderiam fazer esse uso, né? Como se fosse uma enciclopédia, e era como se fosse uma enciclopédia. Então, os especialistas já notaram na China que a sanfona era muito mais adequada para um uso pessoal do que como um objeto, no caso para eles, destinado a bibliotecas. E pra gente isso soa muito esquisito, porque justamente uma outra configuração do livro é justamente você poder empilhá-lo, enfileirá-lo, né? Deixar a lombada, a mostra com a informação para você chegar lá. Então existe um jogo, né, de interpretação sobre o que é que seria esse pensamento, ou esse contraste desse pensamento ocidental e oriental. Então, no oriental, talvez esse formato corresponda a uma antiga maneira de pensar dos chineses, relacionado à ideia de fluxo, ao qual se explicita no rolo, né, nesse suporte sanfona dos calígrafos, nas suas paisagens verticais, né, que partem da terra, né, para uma relação mais rarefeitas, né, sobe por montanhas, né, que percorre caminhos tortuosos até o rarefeito, até o céu. Né. Muitas dessas ilustrações chinesas são isso. Então, muitas dessa configuração, principalmente do século VIII, tem ilustradores bem famosos que a gente consegue ter acesso, né, à representação deles, que é isso, desse imaginário impregnado do oriental, da ilustração chinesa clássica, né? Entender que essa concepção do chinês clássico, né, é diferente da gente, né? Porque enfim, é uma cultura vastíssima, né? E que vale a compreensão, né? Já no ocidental, o pensamento, que é menos etéreo, prefere uma dialética induzida pela dobra, que articula o seu discurso por meio de rupturas regulares e que se desenvolve por uma sucessão de oposições. É a página, né? Uma página para outra, né? O livro permite uma continuidade, mas também uma oposição radical, né? Aquela possibilidade de você virar a página, virar as costas. A forma do códice convida à afirmação, à certitude, muito mais do que ao fluxo. Estamos na nossa retinha final. Cadê? Aqui. Do códice ao rolo. Então, o rolo, para ser desenrolado e lido, então o rolo tinha que ser segurado com as duas mãos. Logo, como mostram os afrescos, né, e as ilustrações na postura de ler, né, então era impossível para um leitor escrever ao mesmo tempo que ler um rolo, né? Então, enquanto ele lia, alguém ditava, né? Enquanto alguém escrevia, alguém ditava em voz alta, né? A gente tinha falado, eu falei que provavelmente os textos de Platão era isso, ele ditava para um escravo escriba, né? E era muito comum, né, esses escravos nessa sociedade e tal. Em Roma também, né? Enfim, na China também os eunucos, né, escravos letrados, né, que cuidavam desse processo burocrático e a manutenção de certas condições de saberes, né? Então, o códex, o leitor já conquista a sua liberdade, entre aspas, né? Ele pode ser pousado sobre uma mesa ou sobre uma escrivaninha. O livro, em seus cadernos, não exige mais uma total mobilização do corpo. Ele pode ser também empilhado, enfileirado, etiquetado, né? Sua paginação dá acesso a qualquer parte do seu conteúdo. Então, o livro, ele mantém uma ordem. Então, a ordem do livro obedece a forma, a sua estrutura fundamental, que é a dobra. Ele possibilita essa ordenação, ou vai se caracterizar e absorver por essa ordenação, né? Ou vai fazer muito jus a esse gesto de ordenar a escrita linearmente, alfabeticamente. Ele também, né, essa ordem do livro já vai nos colocar sobre as nossas escolhas editoriais, né? Sobre o que é que a gente vai selecionar, sobre o que a gente vai traduzir, sobre o que a gente não vai selecionar, sobre o que a gente vai deixar de fora, né? Sobre como a gente vai organizar isso em capítulos, né? E
possibilidade agora da autoridade, da censura, né? Do controle da autoria, né? Então, essa dialética, né? Esse jogo, essa tensão, né? Então, os livros, eles são esses objetos, né? Cuja a forma comanda. A forma comanda e não necessariamente uma imposição do sentido do texto, semanticamente, vamos dizer assim. Mas sim a apropriação e esse investimento sobre esse movimento, né, para frente, de sucessão, de vai, né? O livro tem que fluir, andar, vamos dizer assim, né? De correr, né? Ele impõe isso. Então o livro sempre visou instaurar uma ordem, fosse uma ordem na sua decifração, uma ordem interior, na qual ele deve ser compreendido, ou uma ordem que era desejada pela autoridade que permitiu a sua escrita ou que autorizou a sua publicação. A ordem também nesse caso, né, é uma ordem do controle, né? A gente começou nosso encontro falando sobre o controle das heresias, né, a fixação desses textos. Então, ele também possibilitou a sua ordem, o autor, mas posteriormente o livreiro editor, o comentador, o censor, a Inquisição, todos esses pensam, né, em controlar a produção do sentido, agora semântico da coisa, né? A ordem, não só agora material, né, mas ele impregna a gente da ordem e o sentido do texto, né? É por isso que eu falei que essa questão que eu tinha dito lá, da ordem dos poemas, ok? Isso a gente pode questionar, né? Esse controle do fluxo disso, né? O controle das interpretações e as variações dessas interpretações. Então, os criadores, os poderes, né? Os experts, os críticos, né? Querem sempre... Opa, caiu minha internet aqui. Então, os criadores, os autores, os copistas, né? Quem escreve, ele, junto com as autoridades, com os experts da crítica, né? Ele sempre quer impor, fixar um sentido. Ele quer enunciar e controlar a sua interpretação correta, né? Ele deve impor os limites da leitura ou do olhar. Então, quem lê inventa a distorção, a subversão, né? Quem lê, o leitor, é esse momento, e aí quem vai falar isso, o próprio Chartier e o Mangel, é esse cara do gesto da subversão, né? De refazer, né? De fugir desse comando, né? Então o leitor busca a sua liberdade, né? Que é o que veio se configurar os esoterismos, né? Os livros não autorizados, ocultos, discretos, né? Os livros proibidos, as leituras entre as linhas, né? E as leituras subversivas, né? A fuga da rota e a fugir do controle. Então termino com a minha gravura belíssima alemã do gato no ateliê editorial, comendo, fazendo jus ao seu trabalho. O meau e até amanhã. Eu vou fechar é isso. Eu pensei, né? Enfim, quem quiser colocar alguma coisa, deixa eu fechar aqui. Mas eu acho que tem uma contribuição, né? E ter focado, né, nessa questão da dobra e dessa materialidade, porque são as questões fundamentais para a gente hoje. Era isso que eu queria colocar, e para mim a importância desse texto que está lá no Drive completo, né? Eu acho ele e ali é uma leitura assim agradabilíssima, maravilhosa, né? Recomendo. E é isso. Era pensar nesse códex, né? Essa unidade que
a chegada lá, né? Começamos no século V, mas as reflexões sobre essa unidade, né? A gente vai depois pensar agora os textos, a autoria, mas a unidade, né? Saiu de lá e tá aí até agora, tá até hoje, na verdade.